Vou retomando, continuando aqui, tá? Só para situá-los, então, nós estamos falando sobre poderes da administração ou poderes administrativos, tá? Nós já fizemos 3 aulas, são 3 vídeos, beleza? Poderes administrativos 1, aspectos gerais. Poderes administrativos 2, poder vinculado e poder discricionário. E poderes administrativos 3, poder disciplinar e poder hierárquico, beleza? Esses 3, pessoal, se referem à reposição da aula do dia 13/5. Eu tinha falado 18, mas eu viajei, eu confundi aqui com o pessoal do primeiro período, tá? Então me desculpem. Então, esses 3 vídeos que nós já gravamos referem-se à reposição da aula do dia 13/5. Eu já corrigi isso lá no AVA, tá? Agora eu vou gravar a aula 4 sobre poderes administrativos, mas agora nós já estamos falando da aula do dia 20/5, beleza? Então, os próximos vídeos que eu gravar agora é referente à reposição da aula do dia 20/5, beleza? Repondo essa aula do dia 20/5, basicamente nós já estamos em ordem com o nosso cronograma. Então, vamos lá, que não há tempo a perder, e quem sabe faz a hora, não espera acontecer, certo? Vamos lá, deixa eu tirar minha carinha feia daqui. Continuando sobre poderes administrativos, tá, gente? É um tema bem extenso, bem importante. Então, vamos lá. Vamos falar agora do item 5, quanto ao poder normativo. Então, já vimos o poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder disciplinar. Vamos falar agora de um tema bem importante, que é o chamado poder normativo da administração pública, ou chamado poder regulamentar. Vamos lá. Antes de falar sobre isso, é importante te fazer uma distinção entre lei formal e material e lei material apenas. Tá? Quando nós falamos em lei formal e lei material, nós estamos falando daqueles atos autenticamente legislativos, que são atos, que são as chamadas leis em sentido estrito, e as leis em sentido estrito, elas têm como finalidade inovar o ordenamento jurídico. Não faz sentido eu ter uma lei que não traz algo novo para o ordenamento jurídico. Ok? Inclusive, essa capacidade de inovação da lei no ordenamento jurídico é o que justifica o fenômeno das revogações. Né? Uma lei é revogada por outra. Então, a finalidade da lei é, essencialmente, trazer algo novo para o ordenamento. Uma nova regra, um novo direito, uma nova sanção, uma nova situação jurídica, sei lá. Não faz sentido falar em lei se ela não traz nada novo para o ordenamento, beleza? No entanto, existe um outro aspecto de lei que é só apenas a lei material, tá? Quando nós estamos falando de uma lei material apenas, nós estamos falando de atos normativos que decorrem de outros poderes que não o legislativo. Atos normativos, então, que decorrem ou do executivo ou do judiciário, porém que possuem conteúdo normativo, mas não podem inovar no ordenamento jurídico. Isso é importante. Beleza. O que nós estamos falando, então, quanto ao poder normativo, ou chamado poder regulamentar? Tá? Poder regulamentar, eu acho que é uma expressão mais correta, ok? É a possibilidade que a administração pública tem de expedir regulamentos, ou seja, atos administrativos de caráter geral e abstrato que emanam do chefe do executivo, ou então de ministros, ou então de secretários, ou pode advir de presidentes de tribunais de justiça, de presidentes de tribunais regionais federais, de presidentes de tribunais superiores. Então, nós estamos falando aqui da cúpula dos demais poderes, que não o legislativo. Ou seja, da cúpula
do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Esses outros poderes, eles também têm a competência de expedir atos de natureza normativa. O que é um ato normativo? A norma é sempre um juízo de dever ser. Tá? Então, quando eu falo de um ato normativo, eu estou falando aqui de uma prescrição de um determinado comportamento. Eu estou falando da prescrição e do reconhecimento de um determinado direito. Ok? Então, o regulamento são atos administrativos gerais e abstratos, tá? Com o objetivo de produzir as condições necessárias, tá? À necessária execução das leis, onde a aplicação demande uma atuação da administração. Aqui eu acho que eu coloquei palavras a mais. Com o objetivo de produzir as condições necessárias, tira aqui, ó, produzir as condições necessárias, tira essa parte aqui, ó. Eu repeti, tá? Então, com o objetivo de produzir as condições necessárias à execução das leis, onde a aplicação dessas leis demande uma certa atuação subsidiária, uma certa atuação residual da administração pública, exercendo aí uma competência residual em um aspecto normativo, tá? O que é importante deixar muito claro é que essa lei em sentido material, que esse regulamento, que são termos sinônimos, não podem inovar no ordenamento jurídico, tá? Então, para que um regulamento seja válido, deve haver necessariamente a intermediação de uma lei formal, advinda do legislativo, ou então medida provisória, né? Ok? Então, porém, em algumas situações, a própria Constituição da República confere a possibilidade da administração editar regulamentos sem a necessidade de uma intermediação legal. Isso a gente vai ver depois, tá? Mas vamos entender. A regra geral é: para que um regulamento seja válido, é preciso ter uma intermediação de uma lei. Ou seja, o regulamento ele tem que encontrar lastro normativo em uma lei. Pode existir algum regulamento sem lastro normativo em lei? Pode, a gente vai ver que são em situações bem específicas. Fora dessas situações, o regulamento ele é ilegal. Então, vamos lá. Aqui um conceitinho interessante sobre o poder regulamentar ou poder normativo, tá? Se você quiser colocar aqui para complementar, aqui no item 5, coloca, ó, quanto ao poder regulamentar, quanto ao poder normativo / regulamentar. Aurelino Leal, que foi um grande publicista brasileiro ali da República Velha, ele dizia que o regulamento ele serve para explicitar aquilo que está implícito na lei. Por isso que se diz que o regulamento não inova nada no ordenamento. Ele simplesmente vem para especificar, ele vem para melhorar um determinado aspecto da lei, mas que já existia lá na lei. Quando nós falamos em poder regulamentar, nós não estamos falando de uma delegação legislativa. Tá? A competência regulamentar é uma função inerente da própria administração pública. Ou seja, a lei confere à própria administração pública o poder de regulamentar a legislação, esclarecendo essa legislação, detalhando essa legislação para que ela seja fielmente executada, para possibilitar a concretização de se aplicar uma determinada lei. Basicamente, os fundamentos constitucionais do que nós estamos falando estão no 84.4 e no 87.2. E também no 49.5. O que vocês vão fazer então? Ler e exercer aquela épica glosada. Vai lá, leia, marque, que vocês vão entender o que eu estou falando. Existem diferenças importantes entre lei e regulamento, lei em sentido formal e material. Quais são? Primeiro, o poder que emanam. Nós temos aí uma diferença formal importante.
A lei em sentido estrito, né, que é a lei em sentido formal, ela decorre do legislativo. Já o regulamento decorre do executivo e do judiciário. Existe aí uma diferença hierárquica, né? Porque sempre vai existir uma hierarquia entre lei e regulamento. A lei sempre está acima do regulamento e a Constituição sempre está acima da lei. Beleza? E é uma questão de conteúdo também, que é uma diferença aí que eu diria que é substancial. A lei, como nós vimos, ela inova no ordenamento. Portanto, ela é uma fonte primária do direito. Já o regulamento, ele não inova o ordenamento. Portanto, ele é uma fonte secundária, uma fonte inferior. Beleza? Daí, então, que muitos autores dizem que existe, na verdade, uma virtualidade normativa. Então, o regulamento, ele não tem uma força normativa própria. Ele empresta a força normativa da lei. Quando eu estou falando de regulamento, pessoal, para dar um exemplo mais concreto, eu estou falando dos chamados decretos. Né? Vira e mexe a gente ouve falar, o presidente baixou um decreto, o governador baixou um decreto. Mas pode vir com outros nomes, pode ser também instrução normativa. O ministro da Saúde editou uma instrução normativa. O ministro da Educação baixou uma portaria. Então, quando a gente fala em poder normativo, poder regulamentar, são esses vários nomes aí, que é a mesma coisa. Tá? Decreto, portaria, instrução normativa. Alguns autores fazem diferenças, mas eu acho que uma diferença meramente formal. Materialmente, todos eles são manifestações do poder regulamentar, manifestações do poder normativo da administração. Basicamente, nós temos dois tipos de regulamentos, os chamados regulamentos de execução e os regulamentos autônomos. O que é o regulamento de execução? O regulamento de execução é aquele regulamento típico, válido, que não inova no ordenamento. É o poder que os chefes do executivo têm de explicitar a lei para a sua correta e fiel execução. O legislador, então, ele deixa ao administrador um poder de definir parâmetros, em regra, parâmetros de natureza técnica para a fiel aplicação da lei. Então, por meio desses regulamentos de execução, a lei será melhor complementada, será melhor explicitada. Isso está bem claro no artigo 84.4 da CF, onde se diz ali que compete ao Poder Executivo expedir decretos para a fiel execução da lei. Tá? Isso é muito comum numa área do direito, que é a área do direito tributário. No direito tributário, nós temos muitos regulamentos, nós temos muitas instruções normativas. Eu diria que em direito tributário, a lei e a Constituição são apenas a ponta do iceberg. Abaixo desse iceberg, nós temos uma miscelânea, nós temos centenas de regulamentos e instruções normativas, tá? E é sempre importante vocês visualizarem isso. O regulamento tem que ter fundamento na lei, que por sua vez tem que ter fundamento na Constituição. Tá? Mas nós temos também o chamado regulamento autônomo. O regulamento autônomo, ele é um pontinho fora da curva, tá? Quando que nós temos regulamento autônomo? Nós temos regulamento autônomo naqueles casos que são temas de competência do Poder Executivo, corrijam aqui, tá? Houve um erro ali. Quando a lei ainda não foi editada. Então, nós temos o chamado regulamento autônomo naquelas situações em que o Poder Executivo ele atua sem a existência de uma lei prévia. Por isso que, para muitos autores, o regulamento autônomo ele é inconstitucional, porque ele não tem essa lei prévia que lhe dá substrato normativo. O regulamento autônomo, pelo menos grande parte da doutrina, somente admite a sua validade nas hipóteses do 84.6 da CF.
Fora dessas hipóteses do 84.6 da CF, o regulamento ele é inconstitucional. A doutrina diz que 84.6 da CF configura aquilo que se chama reserva de administração. Ou seja, é o tratamento da matéria ele fica adstrito ao âmbito exclusivo da administração pública, sendo lícita a ingerência do parlamento. Não sendo lícita, melhor dizendo, a ingerência do parlamento. Essa reserva de administração ocorre quando a Constituição destaca determinada matéria da competência legislativa. Então, o próprio poder constituinte, o constituinte originário, tá? Ele destacou uma matéria e disse, essa matéria, quem vai dispor é o próprio poder executivo, tá? Fora desse mundinho aqui, tudo cabe ao legislativo, tá? Então, é a chamada deslegalização feita pelo próprio texto constitucional. Então, fora da hipótese do 84.6, pessoal, não pode existir regulamento autônomo. Se ele existir, ele é inconstitucional. Tá? Beleza até aqui? Estão me acompanhando? Então, vamos seguir. Quanto ao controle de constitucionalidade envolvendo regulamentos, envolvendo decretos, envolvendo portarias, envolvendo instruções normativas. Isso aqui é importante. Então vamos lá. Quanto a um regulamento executivo, em face de um regulamento executivo, que é esse aqui, que a gente acabou de ver, regulamento de execução ou regulamento executivo é a mesma coisa, tá? Em face a um regulamento executivo, não cabe uma ADI. Por quê, pessoal? A análise da legislação, ela é prejudicial. Não cabe ADI. Então, não tem como entrar com uma ADI contra um decreto X. Não tem. Porque se eu for entrar com uma ADI contra esse decreto X, necessariamente eu vou ter que avaliar uma legislação. E avaliar a legislação é matéria infraconstitucional. Então não compete ao STF avaliar em ADI. ADI, lembrando que é ação declaratória de inconstitucionalidade. Aqui então a gente tem que tomar cuidado, porque aparecem duas situações importantes. Tá? Eu coloquei aqui situação A e situação B. O que é a situação A? Eu tenho uma lei e eu tenho um regulamento e ambos violam a CF. Nesse caso, regulamento e lei violam a CF. Nós temos a chamada inconstitucionalidade consequente. Nesse caso, cabe a ADI em face da lei e, por arrastamento, o regulamento também será anulado por inconstitucionalidade. Então vamos imaginar o seguinte. Nós temos a Lei 10.000. Tá? Paralela à Lei 10.000, o Poder Executivo editou o regulamento, o Decreto 3.000. Então, a Lei 10.000 e o Executivo, para regulamentar essa lei, editou o Decreto 3.000. Vamos dizer que a Lei 10.000 viola a CF. Se a Lei 10.000 viola a CF, o Decreto 3.000 também viola. Acessório segue o principal. Nesse caso, cabe uma ADI contra a Lei 10.000. Tá? Repito, nesse caso, cabe uma ADI contra a Lei 10.000. E se o STF entender que essa Lei 10.000 ela é inconstitucional, por arrastamento, o STF também declara a nulidade do Decreto 3.000. Beleza? Vamos olhar agora a situação B. Na situação B, há uma desconexão entre lei e regulamento. Por quê?
a lei está conforme a CF, but o regulamento exorbitou da lei. Marquem esse termo exorbitar. Neste caso, o regulamento viola diretamente a lei e reflexamente a Constituição. Nós temos aqui a chamada inconstitucionalidade reflexiva ou inconstitucionalidade por ricochete, tá? Nesse caso, pessoal, não caberá ADI tendo como objeto o regulamento. E não faz sentido entrar a ADI aqui contra a lei, porque a lei não viola a CF. Então vamos voltar. Na situação B, eu tenho a Lei 10.000. Vamos usar aquele exemplo anterior. A Lei 10.000 viola a Constituição? Não. Ela está perfeitamente constitucional. Porém, o Decreto 3.000, feito pelo presidente da República, ele acaba trazendo coisas que a lei não previu. O decreto exorbitou da lei. A lei é constitucional, a lei está perfeita, mas o decreto é que exorbitou da lei. O decreto é que trouxe coisas que a lei não previu. Nesse caso, então, pessoal, nós temos então que o decreto ele viola diretamente a lei e indiretamente a Constituição. Por isso que uma inconstitucionalidade aí é reflexiva ou por ricochete. A Constituição está sendo atingida aqui por ricochete, tá? É chamado tiro de ricochete. Procurem aí no Deus Google. Nessa situação B, pessoal, não tem como ajuizar uma ADI contra o decreto. Por quê? Porque nesse caso vai ser necessário que o STF faça uma análise da lei. Fazer a análise da lei é fazer uma análise, é fazer um juízo de uma norma infraconstitucional, que não cabe no STF, o que não cabe em ADI. Beleza? Conseguiram entender? Então, na situação A, nós temos uma inconstitucionalidade consequente, lei e decreto violam a CF, cabe ADI em face da lei. E na situação B, nós temos uma inconstitucionalidade por reflexão, por ricochete. A lei é constitucional, mas o decreto acaba violando diretamente a lei e reflexamente a Constituição. Nessa situação B, não cabe ADI, tendo como objeto o decreto, o regulamento, e obviamente não vai caber ADI contra a lei, porque a lei é constitucional. Tá? Nesse caso, inclusive, pessoal, não caberá nem RE, nem recurso extraordinário. Dei uma lida ali na súmula 636 do STF, que vocês vão entender o que eu estou falando. Muito embora não caber ADI, há quem admita que caiba ADPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF, pessoal, ela é tipo bombril constitucional. A DPF é tipo super trunfo constitucional. Tem 1001 utilidades. Cabe para quase tudo. Tá? Para Gilmar Mendes, na sua obra de direito constitucional, essa situação B aqui poderia ser levada ao STF, não por ADI, mas poderia por ADPF. Isso não é um entendimento bem consolidado, tá? Inclusive, há decisões do STF que não admitem. Mas o Gilmar Mendes, que é o ministro do STF e um constitucionalista de respeito, assim, hoje no Brasil, ele admite que pode sim a ADPF de um ato regulamentar que exorbite a lei, isso em defesa do próprio preceito fundamental da legalidade. Corrige ali, gente, não é proceito, tá? O analfabeto aqui do professor errou. É preceito. Então, o Gilmar Mendes entende que não cabe ADI, mas cabe a DPF, tá? Porque o ato regulamentar, o decreto,
ao exorbitar a lei, ele acabou violando o preceito fundamental da legalidade que está no 37 caput. E se nós estivermos falando de regulamento autônomo? Por enquanto, eu falei só do regulamento executivo. E se a gente estiver falando de regulamento autônomo? Se for um regulamento autônomo, que é aquele que não tem lastro legal, aí sim cabe ADI. Beleza? Para terminar, pessoal, coloquei ali umas diferenças entre poder regulamentar e poder regulatório. Dê uma olhadinha lá, né? O poder regulamentar, que é isso que a gente está falando, eu coloquei ali um paralelo, que eu acho que está bem claro. E o poder regulatório. Era isso então, pessoal. Faço esse último paralelo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado.